Eu fico feliz de poder ler os nomes dos irmãos aqui, de podermos estar juntos mais uma vez para sermos abençoados pelo Senhor na Sua palavra, nesta meditação. Então eu saúdo os irmãos que já estão aí no ar, né, nos acompanhando, conectados, também os nossos visitantes e depois aqueles que irão assistir posteriormente. Então, o meu desejo e o meu pedido ao Senhor é que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e nos anime e nos edifique com a sua palavra mais uma vez nesta noite. Essa é uma palavra pastoral e eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um dos pilares da nossa fé, que é a primeira ordenança que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós sobre o batismo. E então eu convido aos irmãos que já estão aqui conectados, os que estão chegando, para que nós curvemos as nossas cabeças e busquemos a presença do Senhor em oração. Vamos orar. Bendito Deus, nós temos separado este tempo, nesta noite, para nos colocarmos diante da Tua presença, para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. A reflexão da Tua palavra edifica, Pai, as nossas vidas, pelo aprendizado dos Teus ensinos. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, e então juntos que nós estejamos abertos com os nossos corações para que nós recebamos a Tua palavra e nesta comunhão nós também meditemos na Tua vontade para conosco. Abençoa cada um que já está conectado, os irmãos que ainda vão se conectar conosco e ouvir depois, que seja realmente de edificação para nós. Eu te louvo, Pai, pela Tua palavra. Eu te louvo pela beleza da Tua palavra. E porque é a Tua palavra. E a Tua palavra, ela nos fala muito a respeito do Senhor, mas mesmo na sua estrutura como palavra de Deus, nós podemos ver claramente a Tua ação. Por isso, nos ajuda a enxergarmos e em tudo isso darmos glória para o Teu nome. Eu te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Então, como já antecipei para os irmãos, a nossa meditação é no batismo. Então, eu queria que você tivesse sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, e eu vou ler um pouquinho o trecho sobre a pregação de João Batista, o batismo que ele estava batizando os judeus, bem como entrar um pouquinho no batismo de Jesus, para falar um pouquinho sobre o significado e o impacto do batismo na vida cristã, nas nossas vidas. O texto diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós o clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E então o texto agora vai falar um pouquinho sobre a vestimenta de João, e então nós pulamos para o versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém. Muito bem. Então, ao ler este texto, pensando nesses dias, né, nesse momento que nós teremos juntos, eu comecei a fazer uma reflexão e eu queria, logo nesse momento aqui de início, rapidinho, compartilhar um pouco, né, da vida ministerial, da minha vida de ministério com os irmãos. Nós temos muitos novos na igreja, né, e alguns antigos também, talvez que não saibam dos detalhes, né. No início de 1981, eu ganhei meus primeiros livros teológicos. Eu ganhei cerca de 200 livros e livretos do meu primeiro pastor no movimento batista regular.
era um missionário americano, já estava aposentado, e antes dele voltar para os Estados Unidos, e ele me considerava como um filho, porque eu tinha a idade mais ou menos do filho caçula dele, e tivemos tempo juntos. E então, antes de ir embora, ele me chamou na sua casa, e eu me lembro que eu namorava com a Lia, ela estava lembrando sobre isso também, e nós fomos lá na casa dele, e estava no chão, no corredor, aquela infinidade de livros, né? Eu nunca tinha tido acesso a tantos livros ali, daquela forma, não é? E então, na verdade, Deus iniciava ali a minha trajetória com os livros que eu não tinha a menor noção do que Deus faria ao longo da minha vida e do meu ministério através daqueles livros e tantos outros que o Senhor me permitiria ter. Era apenas um sonho, né? Então, a minha biblioteca, ou gabinete pastoral, como alguns chamam, né, onde estão os meus livros, né, é um lugar que eu gosto de gastar bastante tempo, de estar lá, né? E eu vejo como um ponto de encontro com teólogos do passado e alguns teólogos do presente que nem sequer fazem noção, nem sonho da minha existência e de que eles são instrumentos de Deus na minha vida e ministério ao longo destes anos, né? Não é uma grande biblioteca, mas é uma biblioteca com muitos livros, mas a questão é que muitos daqueles livros que estão ali, eles são muito preciosos para mim, mas também em termos de teologia, porque eu tenho livros que provavelmente seja o único exemplar que eu tenho em termos de Brasil, outros pastores de outras bibliotecas, que somente será aquele exemplar que exista aqui. Alguns outros que talvez uma meia dúzia de outros pastores tenham aqueles livros. E eu só fui me dando conta disso ao longo do tempo, né? E então, boa parte da minha vida nesses anos, nesses últimos talvez 40 anos, né, tem sido em termos de ler, estudar a palavra e ler estes livros e ser ministrado e edificado por esses irmãos. E quando eu pensava nesse tempo que nós falaríamos, né, eu gosto muito de falar sobre a palavra de Deus. Muito das minhas pregações e às vezes introduções das pregações, eu tiro um tempinho para falar sobre a preciosidade da palavra de Deus, né? O seu escrito, as suas línguas, isso fascina o meu coração e eu tenho transmitido para os irmãos. E dentro desses livros que eu tenho um livreto, e é um livreto mesmo, que eu podia dizer que é como se fosse um livro de escola dominical, publicado pela editora Batista Regular, movimento que fazíamos parte no passado, e o título dele é A Palavra Infalível. Vez por outra eu pego este livro e revejo, leio, e foi muito impactante na minha vida, muitos anos atrás, ao ler este pequeno livro, esse livreto, que logo na introdução o autor faz uma afirmação sobre a Bíblia que mudou, né, a minha vida nesse aspecto, em termos de relacionamento com a Escritura, e até hoje caminha comigo. E o dizer era assim: a Bíblia não é um livro que o homem escreveria se quisesse, porque ultrapassa-o. Também não é um livro que ele escreveria se pudesse, porque condena-o. Porque ele está defendendo ali, né, de que a Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, veio de Deus. E, irmãos, eu fiquei tão triste ontem ainda, quando estava lá no YouTube para ouvir a pregação, e de repente, quando acabou a pregação, quando a igreja sai do ar, entram outros ali automaticamente, e de repente eu escuto uma mulher falando, era uma pregadora, não sei nem o nome dela, né? E ela falava e estava com a Bíblia na mão, e eu só me chamei a atenção, ela disse: este livro, ele contém a palavra de Deus, né? Ele contém histórias, ali eu já fechou, travou. Fechou porque eu falei, não. Será que eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo? Já falei tanto para os irmãos sobre isso, né? Sobre esse veneno que está no sangue da igreja, né? De que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Pois é, a Bíblia é a palavra de Deus. E então, este autor estava dizendo, né? De que este livro, ele
não poderia ter sido escrito por um homem, porque mesmo que um homem quisesse, quando nós lemos no seu detalhe, e eu vou compartilhar com os irmãos algo hoje, ultrapassa o homem. Não existe uma mente humana, irmãos. Tem tantas obras, grandes obras, como Lusíadas e as obras de Shakespeare, tão famosas em termos de literatura no mundo, mas não existe um homem que tivesse uma mente brilhante ao ponto de escrever a escritura na sua coesão, na sua perfeição. É isso que ele quer dizer, porque isso ultrapassa o homem. Mas mesmo que um homem pudesse escrever um livro como a Bíblia, jamais escreveria, porque este livro, na verdade, condena o homem. Um homem não escreve algo que o condena, sempre escreve algo que o exalta. Então, nesses mais de 40 anos, eu tenho vindo à Escritura e cavado como alguém que procura tesouros, as pepitas, palavra que eu tenho usado ao longo desses anos com os irmãos, as pepitas da palavra de Deus, que tem edificado a minha fé, e eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com a igreja. E no texto de hoje, nós vamos meditar neste batismo de João, a pregação de João e o batismo de Jesus, e alguns aspectos me chamam a atenção. O primeiro aspecto, que já desde o seminário, quando eu estudei, né, é o fato de explicar por que Jesus foi batizado. Porque João pregava arrependimento e os homens chegavam, os judeus chegavam para ser batizados e eles arrependidos confessavam os seus pecados e João os batizava. E então Jesus chegou para ser batizado. E aí os livros de teologia ficam, Jesus foi batizado, por exemplo, porque ele não tinha pecado, fato. Então ele não tinha arrependimento, fato. Sim, se era batizado de arrependimento e ele não tinha arrependimento porque ele foi batizado. Não, mas ele foi batizado porque era para dar exemplo para nós. Eu tenho aqui a Bíblia Vida Nova, é uma Bíblia que eu gosto e talvez a primeira Bíblia comentada em português. Eu tenho dúvida se veio ela primeiro ou veio Scofield primeiro, mas é uma das primeiras Bíblias com comentário e está escrito assim: o batismo de Jesus não era para arrependimento, fato. Era apenas um sinal de que Jesus se colocava do lado da minoria dos fiéis e que dava seu apoio à obra de João. Além disto, era a unção sacerdotal de Jesus, o cumprimento da cerimônia descrita em Êxodo 29, de 4 a 7. Esse é um dos pensamentos das pessoas sobre o batismo de Jesus. Mas nós perdemos, irmãos, quando nós lemos a Escritura sem a atenção devida e sem fazer os devidos cruzamentos das passagens, não é? Porque eu quero destacar para os irmãos 3 aspectos desse texto que tem sido um impacto na minha vida e sendo uma das pepitas que eu tenho encontrado ao longo da minha vida de estudo na Escritura. O primeiro destaque é que o grande significado do batismo, na verdade, é identificação. Né? Identificação. E lá em Romanos capítulo 6, né, nós temos a união com Cristo no batismo, mas ali o texto se refere mais ao batismo com o Espírito Santo, que é a introdução na igreja no dia da conversão, do que propriamente o batismo nas águas, porque o autor de Hebreus, Paulo lá em Romanos, ele não diz que batismo que é, ele só fala do batismo, não é? Então, aqui nós temos, na verdade, a origem, porque é a primeira referência do Novo Testamento, mas nós vamos ver hoje à noite que João aparece, o texto diz. Mas por quê? Outra pergunta, por que ele batizava por imersão quando era uma coisa estranha ao povo de Israel? E nós vamos ver hoje à noite que não é estranho ao povo de Israel, pelo menos historicamente não. Israel já batizava os prosélitos, que eram gentios que aderiam ao judaísmo, passavam por um processo de autoimersão, né, que era a identificação de um gentio com o judaísmo. Mas aqui é a identificação. Então os súditos vieram, porque ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino ia ser implantado, e para ter um reino tem que ter súditos. E eles vieram, como os súditos eram pecadores, então tinham que se arrepender e passar por aquele ritual de submersão, de mergulho na água, para a identificação com o reino que seria implantado. De repente, chega Jesus.
João mesmo ficou hesitando e não queria batizar Jesus. Mas Jesus disse: convém cumprir isso agora. E ele convenceu João e João o batizou. Por quê? De fato, Jesus não tinha pecado e o arrependimento ele era necessário porque o súdito era pecador. Mas o significado, como eu disse, é identificação. Então agora, quem era Jesus? O rei. O rei do reino chegou e o rei precisava se identificar com o reino que ele mesmo ia implantar. Então não era exemplo para o povo de Israel, ele era o rei que se identificava com o reino, assim como os súditos precisavam se identificar com o reino, por isso Jesus foi batizado. O segundo aspecto que eu quero levantar para os irmãos é a forma do batismo, que é imersão. Eu olhando para um texto como este, né? Como alguém pode pensar algo diferente disso? Ah, pensam. Porque mesmo nos filmes, né, de origem católica, aparece João com água até o peito, Jesus também, e ele pega uma cuia, pega água e joga na cabeça de Jesus. Isso aí, os filmes, né, de origem católica, eles mostram essa cena assim. Entra num lugar com água até o peito, e então depois pega uma cuia, uma vasilha, e enche de água e joga na cabeça. Por quê? Para poder dizer que o batismo foi por aspersão e não por imersão. Mas aqui, eles entraram na água. Mas a imersão que João fez aqui também não era casual. E nós vamos ver a seguir. A terceira ênfase que eu quero dar para os irmãos é que, lendo este texto, então, muitos anos atrás, eu me deparei com uma frase que tem sido ignorada nesse texto. E ela tem sido, de certa forma, até ninguém nem dá atenção, com tantas coisas importantes, como, por exemplo, Jesus ser batizado, a mensagem de João Batista, não é? O texto diz no versículo 9: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então João diz, destas pedras. Aí eu perguntei, que pedras seriam essas que ele está se referindo? Será que quando ele viu aqueles homens chegando, ele olhou para o chão e ele viu um punhado de pedras no chão, e então ele diz para eles, né, que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão? Então, esta indagação, esta reflexão e querer entender o que ele queria dizer com isto, né, me levou aos dias de Josué, e então eu chamo você para abrir comigo em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Lembrando que João está aqui agora no Rio Jordão. Ele diz que é no deserto da Judéia. Ele está no Rio Jordão e então ele começa a pregar arrependimento e o pessoal veio e foi batizado. Nesse texto de Josué, no capítulo 4, nós encontramos o seguinte: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as ao alojamento em que haveis de passar de noite. No versículo 7, então ele diz assim, versículo 6, perdão, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Na continuação, versículo 8, fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Então o texto está dizendo que o Senhor deu uma ordem para Josué, chama 12 homens, um de cada tribo, cada um pegue uma pedra no meio do rio aonde estavam parados os sacerdotes com a arca, e leve estas pedras para o lugar do alojamento que vão passar a noite. Isso não tinha acontecido ainda a travessia.
Então eles pegaram as pedras, levaram para o alojamento. No dia seguinte, então, logo quando os sacerdotes chegaram, e conforme o texto do Senhor diz, a palavra do Senhor, quando eles tocassem os pés nas águas, o rio abriria. Então o rio abriu, os sacerdotes entraram com a arca, pararam no meio, e então as águas formaram um paredão do lado de cima onde a água vinha, e aí para o lado de baixo as águas correram, e ficou aquele lugar aberto e amplo para que o povo de Israel pudesse passar. E então o Senhor tinha pedido aquelas pedras e dizendo que essas pedras seriam um testemunho para o seu futuro. Mas interessante que numa leitura rasante, aqui nós ficaremos perdidos com esta pedra, porque ele vai dizer que ela vai ser colocada do outro lado. Mas veja comigo o versículo 9. Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousavam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Aí eu parei, pera um pouquinho, tem alguma coisa aqui. Não era para pegar as pedras, levar para o alojamento e depois atravessar o Jordão com as pedras para o outro lado? Agora está dizendo que ele pegou lá eram 12 pedras do Jordão. Agora são 12 pedras no Jordão, e elas estão ali até o dia de hoje, quando o livro foi escrito. Na verdade, é assim que se interpreta essa expressão aqui. Então, estamos falando agora, irmãos, de 2 monumentos. No meio do Jordão, exatamente onde eles estavam parados, edificaram um memorial com 12 pedras. E havia sido tirado dali daquele lugar outras 12 pedras que deveriam ser transportadas para o outro lado. E aí nós encontramos, né? Versículo 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. E então, o que acontece agora? O que isso tem a ver com o texto de João lá em Mateus? O texto diz que havia um memorial no meio do rio, eles passaram para o outro lado, e lá do outro lado, num lugar que eles puseram o nome de Gilgal, ele fez um monumento com 12 pedras. Gilgal é a primeira cidade na margem do Jordão do outro lado, que fica ao oriente de Jericó. Então, quando sai de Jerusalém, desce, passa por Jericó e chega em Gilgal. Eu tenho entendido pela descrição do lugar, ali no deserto da Judéia, que o lugar que João estava batizando era exatamente aqui neste lugar. Porque João podia ter feito esse batismo lá na Galileia, onde Jesus morou a vida toda. Jesus desceu para Jerusalém, desceu para o Jordão para ser batizado neste dia. E então, ali nós tínhamos um lugar onde Josué fez um monumento. Mas aquele monumento que estava dentro do leito, no meio do leito, o que aconteceu quando o povo atravessou para o outro lado? Simplesmente, as águas voltaram a correr normalmente. Irmãos, olha que coisa preciosa para os nossos corações na palavra do Senhor. Aquelas pedras ficaram submersas ali. E do outro lado, na margem do rio, em Gilgal, tinham outras 12 pedras no monumento. As 12 pedras, todos os teólogos entendem, isso é unânime, que elas representavam o povo de Israel, uma para cada tribo. Tanto as 12 de dentro, como as 12 de fora. O que acontece? As águas cobriram e ficaram submersas 12 pedras.
Era Israel velho que saiu do Egito, que antes de entrar na terra, passou por aquele lugar e nunca mais voltariam para o Egito. Ali estava o Israel velho, o Israel morto. E do outro lado estava o monumento de Israel que entraria na terra efetivamente, as 12 tribos de Israel que cobririam todo aquele lugar. O Israel novo. O Israel novo. Então, agora, 1400 anos depois, quando João vai batizar, eu creio pessoalmente, essa é uma convicção pessoal, de que estas pedras a que João se refere eram as ruínas daquele lugar, daquele dia glorioso quando Israel atravessou o Rio Jordão para tomar posse da terra do Senhor. Aquelas pedras identificam o povo de Israel. Interessante que em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala que os relatos do Velho Testamento são para exemplo nosso. E ele começa dizendo que o povo de Israel estava debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E depois ele disse que todos foram batizados na nuvem e no mar. Porque o mar, eles passaram, o nível da água era mais alto do que eles, era como se estivessem debaixo das águas do mar quando atravessaram. E esse texto aqui tem algo também muito interessante, que logo em seguida, quando as águas voltaram e o povo atravessou em seco ali, os líderes de Israel disseram para Josué: agora nós sabemos que você é o nosso líder, e nós vamos seguir você e obedecer aquilo que você vai nos ensinar, como nós obedecemos Moisés. Deus, de maneira maravilhosa, leva Josué a um lugar semelhante àquilo que havia acontecido quando Moisés saiu do Egito. O grande milagre da travessia do mar. Agora eles atravessaram numa época de cheia, quando o rio cobria as ribanceiras do rio, como está aqui no texto. E eles viram que era o mesmo poder, o mesmo Deus de Moisés, era o Deus de Josué. Então, eu posso, ligando as passagens da travessia do Jordão com a travessia do mar, entender que era uma ilustração do batismo, como Paulo põe para os coríntios, usando a travessia do mar. Eu posso fazer uma aplicação aqui. Então, meus irmãos, a imersão não é um capricho batista. Quando nós batizamos pessoas que vieram e foram batizadas por aspersão no passado, isso não é um capricho batista. Essa é uma convicção na palavra. Por tantos lugares, um lugar como este, tanto tempo depois, o Senhor disse, é um testemunho para gerações futuras de que Israel passou por aqui. Aquelas pedras representavam o povo de Israel. Por isso João disse, destas pedras Deus pode suscitar filhos. Suscitar era como se fosse ressuscitar, porque ali era um símbolo, como nós temos aprendido, né, de que nós somos mergulhados, nós morremos para o mundo e quando voltamos nós estamos ressurretos para viver uma nova vida. Israel morreu para o Egito. E agora Israel está no monumento do outro lado, para entrar na terra. A promessa do Senhor Deus, que infelizmente, como nós pecadores, eles não se apropriaram daquela terra. Aqueles que passaram pelo Mar Vermelho morreram no deserto por incredulidade. E muitos daqueles que passaram aqui em Gilgal também não tomaram posse da terra, porque não creram no Senhor. O batismo é uma identificação com o povo. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nos identificamos com o Senhor Jesus Cristo e vivemos uma vida transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor edifique as nossas vidas e nos desperte para que, mais uma vez, gastemos tempos com a palavra. Vamos ler, irmãos,
há infinitas pérolas e pepitas deste livro, que edificam as nossas vidas cristãs. E o meu desejo essa noite é que você seja confortado de que o Senhor nos deu essas informações para que nós sejamos firmados nos princípios da sua palavra. E então, essa ordenança tão importante, o batismo, seja realmente algo especial para nós nesta noite. E aguardamos o dia que nós vamos poder voltar a nos reunir e como igreja, como o pastor Sacha nos disse ontem, podemos participar da ceia, que é a segunda ordenança, e também temos batismos novamente, né? Para que nós sempre nos lembremos desse momento precioso das nossas vidas. E que o Senhor nos edifique para a glória do teu nome, do seu nome, e eu convido os irmãos a curvar suas cabeças mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Pelo teu povo aqui, reunidos virtualmente, mas com o mesmo Espírito, uma só palavra, edificados por um Deus que traz promessas para nós, um Deus que cuida de nós e nos conduz, e que nós temos sido identificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pela cruz de Cristo e por essa identificação nas águas do batismo. E eu te bendigo no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, e que tenhamos todos uma boa semana. Amém. Obrigado.